A paz de Cristo, bênção de Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Deus colocou mais uma palavra sobre justiça. Irmão, aqui é bem barulhento, né? Às vezes eu até gravo um pouco o vídeo, que aqui é difícil, né? Assim, questão de barulho. Mas o importante é a graça do nosso Senhor. Vamos à palavra em nome de Jesus, que fica em Daniel, capítulo 5, verso 24, que diz: Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu. Mene, mene, tekel, parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pés, dividido o teu reino e deu aos medos e aos persas. Aqui, irmão, é uma palavra de sentença que Deus enviou a Belsazar. Belsazar, irmão, ele era o neto de Nabucodonosor. Todos aqui conhecem Nabucodonosor, né? Um rei muito orgulhoso, soberbo, e achava o centro das atenções, como se não existisse um Deus que está acima de todas as coisas. Por causa da soberba, os irmãos sabem que Nabucodonosor, Deus tocou no psicológico dele e ele virou como fosse um animal, irmão. Ele se transformou ali, fala que as unhas dele cresceram, o cabelo dele cresceu, ele ficou como um animal ali há 7 tempos. Segundo estudiosos, 7 tempos foi 7 anos. Imagina um homem que era rei e Deus o humilhou dessa forma. Porque Deus abate, irmão, os soberbos, aqueles que se acham, né? Deus abate, irmão. Deus humilha. Deus sabe, irmão, fazer justiça. Ninguém faz justiça da forma como Deus. Às vezes você vê, não vejo nada acontecer, e Deus está dando corda, irmão. Está dando corda, mas a hora que Deus puxa é de uma vez só. E Belsazar, irmão, queria aprontar uma. Ele deu ali um banquete. Chamou ali mil convidados, mais ou menos, fora as concubinas dele, mulheres, e fez aquela festa ali. Mas só que aconteceu, ele mandou buscar os utensílios da casa do Senhor, as coisas preciosas da casa de Deus, que nem Nabucodonosor, o avô dele, tinha usado. Ele pegou aquelas coisas sagradas, as coisas santas do Senhor, e começou a beber vinho, né, com aquele pessoal, fazer aquelas zombarias com as coisas de Deus, as coisas santas do Senhor. E uma coisa que Deus não tolera é que mexa nas coisas santas dele. Eu quero dizer, meu amado, minha amada, que você é preciosa e precioso de Deus. Que ninguém sai tocando na sua vida, ninguém, irmão, faz arruaça com seu nome e Deus deixa impune, não. Porque a maioria das pessoas, irmão, que muitas vezes estão nos criticando, mentindo muitas vezes com o nosso nome, contando mentira, fazendo reuniões, são pessoas soberbas, pessoas que param para falar do seu próximo,
porque na verdade se acham superiores. Mas Deus não dá esse poder a ninguém para julgar ninguém, falar de ninguém ou julgar ninguém. Porque aos olhos de Deus somos todos iguais, mas tem pessoas que se acham melhores e se coloca na condição de Deus como juiz para dar muitas vezes uma sentença na nossa vida ou julgar um momento que estamos passando. Eu quero dizer os irmãos, Deus está pedindo para me falar e eu vou falar. Quando eu saí, irmão, daquela casa lá que eu tinha perdido, eu não fui diretamente para aluguel, não. Eu fui para a casa dos meus parentes, do meu sangue. E tinha uma casa vazia lá, de uma pessoa que queria me vender aquela casa. E uma pessoa lá perguntou por quanto eu tinha comprado aquela casa. E eu falei X e não deixaram eu comprar aquela casa financiada. Falou que valeria muito, muito mais. Às vezes que a gente traz, irmão, não é só o de longe, não. Às vezes, irmão, é do seu sangue. E ali, irmão, a segunda tentativa, eu tive que sair dali pro aluguel. Olha, irmão, eu já contei aqui. Eu passei por situações muito difícil mesmo. E eu fui aprender, irmão, como são as pessoas, como eu passei uma luta tremenda. Eu já contei para os irmãos aqui, quando aquela minha casa alagou pela segunda vez, foi pior. E aquele alagamento, irmão, quase... Eu pedi tanto a Deus para aquela chuva viesse a parar, irmão, porque já estava ali quase a meia parede já. E se chovesse mais um pouco, eu e minha filha teria morrido afogada. Adivinha quem ligou? Ninguém. Ninguém lembrou. Então, irmão, por tudo isso que eu passei, irmão, eu quero dizer, falar um pouquinho o que Deus está pedindo para falar sobre o amor próprio. Eu sei que é difícil, irmão, recomeçar. Mas eu quero dizer todo o sofrimento que eu passei, que não foi pouco. Foi aí uns longos 6 anos, mais ou menos. Desde que eu perdi meu esposo, era só luta, só luta, só luta. E quem estendeu as mãos para mim, a maioria foi de fora. Se sobrou um ou dois da minha família, foi muito para estender a mão. Então, irmão, vou te falar uma coisa. E Deus muitas vezes falava para mim, várias vezes, se o de dentro não te ajuda, eu uso o de fora. Sabe que eu aprendi, irmão, ao longo dessa luta toda, seriedade para os irmãos. É muito difícil passar, é muito difícil recomeçar, é muito difícil sair de uma situação, irmão. Eu entendo aqui que muitas das vezes você está aí num relacionamento tóxico, num familiares tóxico, e muitas vezes você não tem força para sair. Muitas pessoas são dependentes, irmão, financeiramente, não tem para onde ir. Eu não desejo para ninguém aquilo que eu passei. Eu e minha filha, arrastando minha filha ainda, eu enlutada ainda, eu nem consegui ter um luto direito. Foi perda acima de perda na minha vida. Sabe, hoje em dia, eu olho para trás, oh Jesus, irmão, quanto eu aprendi com isso tudo. Eu não conto minha história por só lamento, irmão, ficar se lamentando, não. Teve muitos aprendizados. E Deus falou para mim que em tudo isso, Ele estava desenvolvendo em mim
que eu nunca tive era amor próprio. Porque sempre, irmão, eu tentava agradar um, agradar outro, comprar a amizade de um, né? Aquela carência que muitas das pessoas têm, irmão. Tantas pessoas aí que casam, que têm amizades por causa da carência afetiva. E Deus precisava trabalhar em mim, através das dores, o amor próprio. Hoje em dia, irmão, eu tenho aprendido muito. Muitas vezes Deus pede, irmão, para tirar a pessoa. Deus fez uma limpeza tão grande, glória, na minha vida. Eu vou te falar. E Deus falava para mim, botava no meu coração, para me tirar algumas pessoas do meu celular. Algumas foram fáceis de tirar, outras mais difíceis. Outra Deus precisou me mostrar o que acontecia por trás. Talvez você não queira se afastar dessa pessoa e Deus está pedindo para você se afastar. Irmão, tem conversa que Deus nem permite chegar aos seus ouvidos. Sabe, de rodinha, de escarnecedores. Às vezes até dentro da nossa parentela mesmo. Se Deus permitisse que muitas coisas chegassem a seu ouvido, você entraria numa depressão terrível. Você cairia numa cama e nunca mais se levantaria. Hoje, irmão, eu tenho aprendido. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho aprendido o meu lugar. Eu não vou em qualquer lugar, não aceito qualquer convite, não coloco qualquer pessoa no meu celular. Hoje eu sei dizer não, irmão. Pode ser para quem for. Hoje eu sei dizer não. Antigamente eu tinha dificuldade de dizer não. Hoje em dia eu sei selecionar as pessoas. Às vezes as pessoas nos convidam, irmão, para certo lugar, né, que elas gostam da gente, não. E muitas das vezes é para que tornamos o assunto principal daquele lugar. Muitas vezes para fazer chacotas, brincadeiras de mau gosto. Às vezes, como saímos, irmão, falam mal da nossa roupa, do nosso comportamento, da nossa vida. Tem pessoas, irmão, que só vêm na nossa casa para reparar aquilo que você tem, sabe? Aquilo que você compra, o que está faltando na sua casa, as coisas que acontecem na sua família. Então Deus, Ele nos mostra, irmão, as coisas. E muitas das vezes, para Deus fazer justiça no nosso cenário, irmão, é preciso deixar Deus fazer essa limpeza. Deus fez uma limpeza, irmão, e foi cortando muita gente. E Ele foi falando, tira, se afasta. Porque muitas das vezes, irmão, se a gente não se afastar, o nosso psicológico, irmão, vai ao extremo. Ficar perto de pessoas tóxicas, irmão. Isso acaba com o nosso psicológico. Irmão, tinha tempo que eu olhava para a minha vida, eu falei, gente, como eu tô no fundo do poço. Eu já falei para os irmãos que eu entrei numa depressão horrível, horrível mesmo. Só foi Deus para me tirar daquele lugar, que é um lugar escuro, onde você não consegue, você não tem força, você não tem ânimo para continuar a sua vida. Sabe, Deus me dava sonhos, irmão. 2 sonhos que Deus me deu. Meu psicológico estava tão abalado, que Deus me deu 2 sonhos. Eu sonhei, irmão, que tinha uma enfermeira correndo atrás de mim. Eu parecia que estava no hospício. E o outro, Deus me deu, que eu estava no médico. E o médico estava me dando um laudo para eu poder receber um benefício, entendeu? Para mim poder me aposentar. E Deus falou, olha, eu estou te livrando da loucura. Tem irmão e irmã que precisa sair desse lugar. Esse lugar, irmão, que está te acabando com o seu psicológico.
que você não tem mais vida, você não tem mais ânimo, você não tem mais alegria de viver. Eu sei que é difícil, mas já falei aqui. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Fala para o irmão, irmão, saia, faz isso, faz aquilo, eu não vou aconselhar nada. Que o Espírito Santo venha te guiar, irmão. Eu sei que eu passei e não foi fácil. Mas eu quero dizer que desde que eu saí, a mão de Deus me sustentou, irmão. Como a mão de Deus me sustentou. Deus falou, se o de dentro não te ajuda, eu uso de fora para te ajudar. Nunca me faltou nada, irmão. Nunca faltou o pão de cada dia. Teve pessoas que me ajudaram com cesta básica. Deus me botou tantas pessoas boas no meu caminho também. Eu quero dizer que você não está só. Se Deus não afastar essa pessoa de você, Deus vai afastar você dessa pessoa, para que essa pessoa, irmão, seja tratada. Hoje em dia, irmão, eu sou totalmente diferente. Tem muitas pessoas que me acham fria. Eu não sou fria, não, irmão. Simplesmente, eu aprendi a ser recíproca com quem me trata bem. Se me tratar da mesma maneira, irmão, de forma indiferente, se eu chegar num lugar, irmão, e se me olhar com indiferença e tentar me humilhar, é só uma vez que eu vou naquele lugar. Se me chamar, eu não volto mais. Ou com pessoas, irmão, hoje em dia eu encontrei minha paz. Como eu falei, eu aprendi a dizer não. Eu não vou em qualquer ambiente. Eu não me relaciono com qualquer pessoa. Se for para bloquear, irmão, eu já perdi tanto. Hoje em dia, irmão, eu não tenho medo de perder. Não tenho medo de perder. Eu já perdi tanto. Eu tenho medo de perder, sim, as pessoas boas da minha vida. As coisas que Deus me deu. Aquelas que me fazem falta. Mas que não me fazem falta, irmão, eu não tenho medo de perder. Eu tiro a pessoa, irmão, de um dia para a noite, se me tratar mal. Pode me colocar, hoje em dia, irmão, eu pagava aluguel caro. Hoje em dia eu estou morando, eu não tenho vergonha de dizer não. Hoje em dia eu moro em uma comunidade. Por enquanto, que Deus falou que vai me tirar no tempo certo. Aqui só é uma passagem. Mas, irmão, que lugar de paz. Hoje, irmão, eu encontrei a minha paz. Talvez tem pessoas que ficam, irmão, num relacionamento abusivo ou com familiares tóxicos por causa do luxo, por causa do dinheiro. Isso não me prende, irmão. Bens materiais não me prende. Hoje não me prende. Aliás, nunca me prendeu. E hoje em dia, então, eu não troco minha paz. Seja um palácio. Chama Rose, quer morar num palácio? Se não tiver paz, até eu gostaria de morar. Mas se não tiver paz, eu não quero. Eu prefiro ficar no meu lugar de paz. Hoje, eu e minha filha encontramos paz. Deus tem me dado paz, irmão. Não é vergonhoso, irmão, morar num lugar mais humilde. Vergonhoso é muitas das vezes as pessoas que querem ostentar aquilo que não tem. Muitas vezes estão vendendo o almoço para comprar a janta com o nariz lá em cima. Ou submeter a relacionamentos, irmão, abusivo por causa de dinheiro, por causa de status. Isso não me compra, irmão. Hoje em dia, que compra meu coração são pessoas boas. Deus falou que ia fazer uma limpeza na minha vida, e Ele fez, irmão. Hoje em dia, eu posso contar quantos contatos tem no meu celular. Quando toca, irmão, eu sei que é minha filha ou o grupo aqui do condomínio que tem um grupo. Então, irmão, meu celular quase não toca. Eu não tenho vergonha de dizer não. Quase não toca. Mas hoje em dia eu encontrei a minha paz.
E Deus falou para mim que vai trazer pessoas boas para o meu caminho. Pessoas, irmão, que não fazem jogos. Pior coisa é essas pessoas que gostam de jogar com o nosso psicológico. Seja amizade, seja relacionamento. Muitas vezes você manda uma mensagem para a pessoa, irmão. Já aconteceu isso, eu pedi ajuda para parente. E a pessoa fica 2 dias, irmão, visualizava a mensagem e não respondia. E Deus falou, apaga esse contato. Apaga esse contato. E eu apaguei. Por quê, irmão? Porque a pessoa não está nem aí para você. Para que vai ficar ali para fazer enfeite? Eu não quero, irmão. Reciprocidade. Quero um relacionamento, irmão, que seja recíproco. Independente, irmão. Muitas vezes Deus manda apagar contato, quebrar relações. Não é para sempre, não. Para que a outra pessoa venha a ser tratada por Deus. Para Deus fazer justiça, muitas vezes precisamos, irmão, se afastar de pessoas. Se a pessoa vê realmente que temos valor, ela vai voltar para a nossa vida. Se não fizer caso nenhum, irmão, deixa onde está mesmo. Eu não faço questão não, irmão. Começar a me tratar de uma forma indiferente, eu odeio indiferença. Antigamente eu tolerava. Antigamente eu era carente. Antigamente eu ia em festas onde as pessoas não me convidavam para estar ali, sabe? Porque gostavam de mim. Convidava por convidar. Hoje em dia eu não vou, irmão. Prefiro ficar dentro da minha casa, lendo minha Bíblia, fazendo meus estudos bíblicos, né? Junto com minha filha aqui, do que estar em ambiente. Tem pessoa que faz questão, irmão, de estar em qualquer ambiente. Seja seletivo. Seja seletivo em relação às suas amizades. Seja seletivo em relação a relacionamento. Tem pessoa que vai atrás de negócio de paixão, irmão. E se apaixona por uma pessoa aí narcisista. E muitas das vezes a pessoa narcisista, ela dá... Porque as pessoas dão sinais daquilo que elas são. E a pessoa ali carrega de paixão, carrega de um momento. E aquela pessoa, irmão, como se casa com aquela pessoa, tudo vai piorar, irmão. Não vai melhorar em nada. Porque a pessoa não tem caráter. Deus não tem, irmão, um relacionamento abusivo, nem de família, nem relacionamento de amizade para você, não. Se valorize. Você é utensílio da casa do Senhor. Deus pediu para falar isso, que tem pessoas aqui, irmão, que precisam ouvir. Aqui, irmão, Belsazar estava pegando as coisas santas do Senhor. Aquela zombaria ali com as coisas. Ele sabia que aquelas coisas eram do templo do Senhor. E Deus me envia aquela mão na parede e começou a escrever uma sentença para aquele homem. As pessoas, irmão, elas vão zombar de mim e de você. Até Deus não mandar um recado. Deus também sabe mandar recado para os nossos zombadores. Aqueles que nos criticam, aqueles que fazem fofoca com o nosso nome, aqueles que nos difamam, irmão. Deus sabe mandar um recado. E Deus manda um recado para aquele rei, ele fica apavorado. A pessoa, irmão, é só soberba até Deus ferir. Quando Deus fere, irmão, não tem homem soberbo, não tem mulher soberba que não trema na base. Aquele rei Belsazar começou a falar, na Bíblia fala que ele começou a bater a perna, de tremer, apavorado. Aqueles pessoal começou a ficar, naquela festa, ficaram apavorados, sem entender aquela mão que apareceu de repente, escrevendo uma sentença para ele. Porque ninguém, irmão, mexe na sua vida sem Deus fazer justiça, não. E depois que chamaram Daniel para interpretar aquelas palavras que foram escritas ali, sabe? Aquele rei, irmão, naquele dia, ele veio a óbito.
Eu quero dizer que Deus sabe ferir. Deus sabe, irmão, fazer justiça. Quando Ele fala que vai descer a sepultura, Ele desce a sepultura. E quando Ele fala que vai envergonhar, Ele envergonha. Eu quero dizer que Deus está chegando na sua vida para poder, irmão, fazer justiça. Onde tem aquelas rodinhas falando do seu nome. Porque, irmão, essas conversas fiadas são como energia. Energia muito ruim para a nossa vida. E é muito triste. Isso nos abate de uma certa forma. E nos entristece. Tem pessoas que fazem rodinha com o nosso nome, irmão. Muitas vezes tomar café tem prazer de se reunir ali para tomar café, almoçar, jantar o nosso nome. E Deus está vendo. Deus manda de dizer que vai mandar um recado. E quando Deus manda um recado, irmão, Ele manda o juízo dele. Tem gente aí que vai ficar com medo até de tocar no teu nome. Deus vai tirar seu nome, aonde que esteja, seja no meio das suas parentelas, seja no seu serviço, receba que é de Deus para você. Eu não sei onde que seu nome está, que rodinha seu nome está, mas Deus vai tirar seu nome, irmão. Porque seu nome, irmão, é precioso. Você é preciosa. Até seu nome é santo diante de Deus. E ninguém tem o direito, irmão, de falar da sua vida, de rasgar seu nome, de levar seu nome para cima e para baixo, como se fosse juiz sobre a sua vida. Deus não dá esse direito, irmão. Você pode aguardar que panelinhas aí vão ser desfeitas. Cada um vai para o seu lado. Porque Deus ainda, irmão, Ele é justiça. E eu creio na justiça de Deus. Até aqui, irmão, que Deus me deu essa palavra. Os irmãos venham a refletir, principalmente sobre o amor próprio. Não vá em qualquer lugar. Não aceite migalhas de atenção, independente que seja, irmão. Quem é que seja. Não aceita menos do que você merece. Mesmo que seja, irmão, um filho, que seja uma mãe, que seja um pai, se tratou com indiferença, se afaste. Deixa Deus tratar essa pessoa, irmão. Você merece ser tratada e tratada com reciprocidade. Eu não fico, irmã, em ambiente, já falei aqui, eu não fico em ambiente onde não me cabe. É uma vez só. Vai me tratar com indiferença uma vez só. Porque não vai tratar mais que eu me afasto. Hoje eu preservo a minha paz, irmão. Como eu falei, hoje aqui é um pedacinho do céu. Eu não troco por lugar nenhum, por mansão nenhuma. Pode ser uma mansão de ouro, se não tiver paz, não tiver respeito, não me tratar bem, eu prefiro ficar aqui. É bom morar num lugar bom, é bom, né, ficar cercada de pessoas, mas quando as pessoas te respeitam, quando o ambiente te traz paz. Isso sim é bom, irmão, e você merece o melhor. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoando, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Fica na paz de Deus.